E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos diferenciar peso e massa. Por quê? No nosso dia a dia, né, isso é meio que tratado como sendo a mesma coisa. Então, você vai lá na farmácia, você volta falando, eu estou pesando 60 quilos, por exemplo. Isso já está errado, né? Peso tem nada a ver com quilo, né? Que é o que você foi realmente ver na farmácia, não foi o peso que você foi ver na farmácia. Então, para a gente diferenciar, a gente vai ver primeiro o que é cada um dessas coisas, né? O que é peso e o que é massa. Vamos começar por peso. O peso, ele é uma interação com o campo gravitacional. Como assim? Bom, imagina que você joga uma bolinha para cima. Essa bolinha volta. Por que ela volta? Porque a Terra está puxando para baixo. Por que está puxando para baixo? Porque essa bolinha interagiu com o campo gravitacional. E essa força que puxa para baixo, ela é a força-peso, que existe por causa do campo gravitacional, né? É a força que puxa para baixo. Essa é a força-peso. Peso é uma força, né? Peso é uma força. Agora, o que é massa? Massa, a gente até vê em química, né? Mais especificamente, que massa é a quantidade de matéria. Exatamente. É a quantidade de matéria. Quanto de matéria a gente tem lá. A gente até vê em química que eu posso, com massa, calcular até quantas partículas, quantas moléculas eu tenho naquele corpo. Né? Essa é a medição da quantidade de matéria que eu tenho. É realmente isso, quantidade de matéria. E a gente pode ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A interação com o campo gravitacional, quantidade de matéria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente vai até escrever algumas características do peso e contrapor com as características da massa, para a gente ver como que é distinto. Então, vamos lá, o peso. E aqui, a massa. Então, vamos lá. Para começar, o peso, ele é uma força. Peso não. O peso é uma força. É a força-peso. Então, se é uma força, o peso, ele é uma grandeza vetorial. Tem módulo, direção e sentido. A massa não. A massa, ela é escalar. Importa só o valor e acabou. Eu tenho tanto de matéria. Acabou. Não é isso? Falou tudo que precisava falar. Outra coisa. Unidade de medida de peso. Nós medimos peso, né? Já que peso é uma força, nós medimos, por exemplo, em newtons. Agora, massa, a gente mede, por exemplo, em quilos, em gramas. Outra coisa, como que a gente mede peso? Bom, de novo, peso é uma força. Um modo da gente medir força é um dispositivo que chama dinamômetro. Opa, já até coloquei o acento errado aqui, deixa eu escrever certo. Dinamômetro. É um aparelho que mede força, né? E peso é uma força, então você pode medir peso com o dinamômetro. E como é que a gente mede massa? A gente mede massa, por exemplo, com uma balança. É isso que você mede na farmácia. Você está com 60 quilos, você está com 60 quilos de massa, não de peso. Né? A gente vai até ver qual é a relação entre peso e massa. Bom, por quê? Porque o peso só existe se tem massa. Né? Como assim? Nós sabemos que peso é igual a massa vezes o campo gravitacional. Então o que acontece? A gente pode ter um campo gravitacional que for. Se algo não tem massa, né, quer dizer, tem massa, não é nem matéria, mas se não tem massa, uma coisa não tem força-peso, não tem como. E você pode ter massa, né, e não ter campo gravitacional nenhum, então não tem força-peso. Então, quando uma massa interage com um campo gravitacional, aí sim existe a força-peso. Então, vamos considerar, aqui para dar um exemplo, vamos aproximar o valor do campo gravitacional terrestre para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se você for lá na balança e mediu que a sua massa é 60 quilos, essa é a sua quantidade de matéria, quanto é o seu peso? O seu peso é igual a 60 vezes 10, o que dá 600 newtons. Então, se sua massa é 60 quilos, seu peso é aproximadamente 600 newtons. Né? A gente acabou de ver a diferença entre peso e massa. Peso é uma força, massa é sua quantidade de matéria. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é legal a gente saber pra gente realmente conhecer as coisas, né? Mas não tô falando pra você sair corrigindo os outros, falando que você pesa, não. Isso daí é sua massa, não é seu peso. Tô falando pra você sair falando isso.
né? Mas é legal a gente saber, né, o que realmente são as coisas. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.